eis que tu ali também estás. E se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as densas trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti, Senhor, uma mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grandiosas as somas deles. Amém e amém. Esse texto ele fala sobre três coisas. Em primeiro lugar, esse texto fala sobre dois dos atributos incomunicáveis de Deus. Deus é uma pessoa, e como pessoa Deus tem atributos, e esses atributos são características elementares, características essenciais. Esses atributos são qualidades de Deus. Esses atributos são prerrogativas de Deus. E Deus ele tem duas espécies de atributos. Uma primeira espécie chamada de atributos incomunicáveis, também chamadas de atributos naturais, atributos pessoais. E Deus tem uma segunda qualidade de atributos, que são os atributos comunicáveis, os atributos partilháveis, os atributos que ele comunga. Nos atributos incomunicáveis, são atributos exclusivos, só Deus tem. Agora, os atributos comunicáveis, Deus permite que a sua criação, que os homens, que todos os seres criados possuam esses atributos. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele fala de dois atributos pessoais de Deus. Fala de dois atributos naturais, dois atributos exclusivos, dois atributos incomunicáveis de Deus. O primeiro atributo incomunicável de Deus, que é citado nesse texto, é o atributo da onisciência. Deus é onisciente. Esta palavra onisciente é composta de duas outras palavras. Uma primeira é oni, e a palavra oni, ela quer dizer tudo, todo, completo. E a palavra ciente quer dizer conhecimento, sabedoria, entendimento. A onisciência quer dizer que Deus é o único ser que tem, que detém, que domina todo conhecimento. Deus sabe de todas as coisas. Esse conhecimento de Deus é uma capacidade
exclusiva de Deus de conhecer todas as coisas. Primeiro, antecipadamente. E segundo, profundamente. Deus é onisciente. A onisciência é um atributo da natureza de Deus. E esse atributo da natureza de Deus, que é a onisciência, nos transmite a certeza de que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nada foge ao seu conhecimento, nada escapa ao seu olhar, nada some à sua audição, nada deixa de lhe tocar o coração e a mente. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas antecipadamente, antes que elas surjam, antes que elas apareçam, antes que elas existam, antes que elas sejam explicitadas, antes que sejam manifestas. Deus sabe de tudo antecipadamente. Deus não é surpreendido com nada. Deus não se assusta com nenhuma notícia. Deus não se apavora com nenhum ato, porque Ele conhece e sabe de tudo antecipadamente. Agora, Deus não só sabe de todas as coisas antecipadamente, Ele sabe de todas as coisas também profundamente. Ele sabe mais de medicina do que o PhD mais excelente em medicina. Ele sabe de direito mais do que todos os legisladores e juristas que já se conheceu. Ele sabe de biologia mais do que qualquer biólogo. Ele sabe de engenharia mais do que qualquer engenheiro. Ele sabe a respeito da estrutura humana mais do que qualquer anatomista. Deus sabe de tudo profundamente. Não existe conhecimento que Ele não detenha, não existe saber que lhe seja apresentado. Ele não pode receber para dar depois. Não, tudo vem dele, é por Ele e para Ele. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas antecipadamente, e Ele sabe de todas as coisas profundamente. Uma outra característica de Deus que é descrita nesse salmo não é apenas a onisciência, mas é também a onipresença. E o que é onipresença? Oni é todo, completo, pleno, cheio. Presença é estar. Deus está presente com a sua marca em todos os lugares. Não existe espaço que as suas mãos, que o seu poder, que a sua graça, que o seu domínio não se estenda. Em todos os espaços que existem, ali está Deus, cheio de glória, de exaltação e de louvor. Se você for ao mais profundo do mar, lá está Deus nesse espaço. Se você subir aos céus, dos céus ao sétimo céu, ali você vai encontrá-lo. Se você tomar as asas da alva e for correndo nas asas da alva, ainda assim, ali o Senhor está, porque a sua presença ocupa todo o espaço, aleluia.
Ele está aqui, Ele está lá no Japão, Ele está lá na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, aonde o homem não entra, aonde a filosofia não entra, aonde não entram espíritos angélicos, ali está a ação, o poder, a graça, a misericórdia e o domínio de Deus. Deus está em todos os espaços. Mas a onipresença de Deus não nos ensina apenas que Deus está em todo o espaço, Deus está também em todo o tempo, porque a onipresença de Deus, ela transcende o relógio, ela passa dos limites temporais, ela ultrapassa os limites cronológicos. Deus, Ele está no passado, Ele está no presente e Ele está no futuro. Não há um milésimo, não há uma partícula de tempo que Deus não esteja presente. Ele está presente em todo o tempo. É de dia Ele está, é à noite Ele está, é segunda Ele está, é terça Ele está, é quarta Ele está, é quinta Ele está. Ele está em todos os momentos e em todos os tempos, manifestando o seu poder, o seu controle e a sua graça. A onipresença de Deus nos ensina que Deus está em todos os espaços, Deus está em todos os tempos, mas Deus está também em todas as dimensões. Há uma dimensão natural, que é essa dimensão visível, essa dimensão tateável, essa dimensão que os nossos olhos veem. Deus está nesta dimensão, Ele atua nessa dimensão, Ele controla os fenômenos que acontecem nessa dimensão. Apesar dele estabelecer as leis da natureza, estas leis estão sobre a sua regência, sobre o seu controle, sobre o seu domínio, sobre o seu governo. Deus está liderando e conduzindo essa dimensão material, essa dimensão tangível, essa dimensão que você pode tocar, ver, sentir. Agora, há dentro dessa dimensão, uma dimensão que você não é capaz de ver, que é uma dimensão que você precisaria de um instrumento oftalmológico capaz de ampliar a sua visão. É o ambiente da nanoexistência. É um ambiente que a gente sabe que existe, mas nós não podemos enxergar a olho nu. Você precisa de determinados instrumentos nesse ambiente da nanoexistência, nesse ambiente dos micro-organismos, nesse ambiente que não pode ser visto a olho nu. Nesta dimensão, Deus também exerce o seu domínio, o seu controle e a sua supremacia. Agora, Deus não está apenas nessa dimensão material, física, terrena, humana, tangível, que você pode apalpar. Não, Deus também, Ele está na dimensão espiritual, nos chamados lugares celestiais, no chamado mundo da espiritualidade, no chamado mundo incorpóreo, no chamado mundo imaterial, no chamado mundo dos céus, as regiões celestiais. É o mundo dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins. É o mundo de Satanás e dos seus demônios. Paulo vai dizer, escrevendo aos irmãos de Colossos, que são os tronos, as potestades, as dominações, as hostes infernais da maldade, que nós não podemos ver a olho nu, nós não podemos ver com nenhum instrumento que a humanidade já desenvolveu, mas essa dimensão espiritual, ela existe, e apesar de nós não termos nenhuma presença e nenhum controle sobre ela,
Deus domina, Deus se assenta no trono, Deus estende o seu poder, a sua graça e a sua regência também, à dimensão espiritual. Os demônios não podem fazer o que quiser. Os anjos também não estão entregues ao próprio arbítrio. Não, no mundo e na dimensão espiritual há um Deus soberano, glorioso, que se assenta no trono e que rege também a história dos seres espirituais. Esse texto nos ensina a respeito da onisciência e da onipresença de Deus. Segundo lugar, esse texto nos ensina que não é possível que alguém se esconda de Deus. Ninguém é capaz de se esconder de Deus. Ninguém é capaz de se ocultar de Deus. Ninguém é capaz de criar ilusões ao olhar de Deus para se camuflar. Ninguém é capaz de proteger-se da visitação de Deus numa redoma. Ninguém é capaz de levantar sobre si mesmo nenhuma muralha que possa afugentar e fazer Deus se afastar. Não, Deus não pode, aleluias, Deus não deixa que ninguém se esconda dele. Por exemplo, nós temos o Adão, que depois de pecar, a Bíblia diz que ele se escondeu, mas na viração do dia Deus foi lá, e Deus disse: Adão, onde você está? O Adão então, ele percebe que Deus sabe que apesar dele estar se escondendo, Deus está ciente, está sabendo aonde o Adão está. O Adão não pode se esconder de Deus. O Adão não pode se camuflar de Deus. O Adão não pode criar em torno de si uma bolha, uma proteção para se afastar da presença de Deus. Não, ninguém pode se esconder de Deus. A Bíblia fala do Acã. O Acã, ele escondeu uma capa babilônica, alguns pedaços de ouro e alguns pedaços de prata, e o Acã pensou que estava escondendo-se de Deus. É verdade que Acã conseguiu se esconder de Josué, é verdade que Acã conseguiu se esconder dos sacerdotes, é verdade que Acã conseguiu se esconder dos anciãos, é verdade que Acã conseguiu se esconder do povo, mas depois que aconteceu aquela guerra, Josué veio perguntar para Deus, e Deus diz: fala para Acã, que eu sei o que é que está acontecendo no meio do arraial de Israel. Diga para ele que Israel não está tendo vitória por causa dele. Diga para ele que eu sei que ele escondeu uma capa babilônica. Eu sei o peso que ele escondeu de ouro e o peso que ele escondeu de prata. Eu sei o lugar que ele escondeu e eu sei que ele está tentando fugir de mim. Diga para Acã que ninguém é capaz de esconder-se da minha presença, da minha graça e do meu domínio. Jonas tentou se esconder de Deus. Jonas, fugindo para Tarsis, aleluias, se escondeu de Deus. Ele desceu para Tarsis, ele desceu para o mar. Lá no navio, ele desceu para o porão. Ele estava ocultado ao capitão, aos marujos, aos marinheiros, aos comerciantes, aos tripulantes da embarcação. Ninguém sabia que Jonas estava ali presente, mas há um Deus nos céus que tem olhos como chama de fogo. Há um Deus nos céus que conhece todas as coisas, antecipado e profundamente. Há um Deus nos céus que ocupa todo o espaço e todo o tempo e toda a dimensão. E esse Deus sabia aonde Jonas estava. E então ele mandou um vendaval, um mar agitado. E de repente, quando perceberam, Jonas saiu e disse: eu sei, Senhor,
que o Senhor está me procurando e que ninguém pode fugir da sua face, ninguém pode fugir da sua presença, ninguém pode se esconder de Deus, ninguém pode se camuflar de Deus, ninguém pode se ocultar de Deus. Não há, aleluias, ilusão, não há nenhum tipo de ato de conduta humana capaz de blindar o ser humano integralmente de Deus. Não, Deus a tudo vê, a todos conhece, Ele sabe de todas as coisas, ninguém é capaz de esconder-se de Deus. E há uma terceira coisa que esse texto nos ensina, e esta é gloriosa. A terceira é a seguinte: Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus não deixa que ninguém se esconda dele. E uma terceira mensagem nesse texto é a seguinte: se Deus resolver esconder alguém, nele ninguém é capaz de achar aqueles que estão escondidos em Deus. Aleluias, 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 aleluias. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ninguém se esconde dele. Mas no momento que ele decide esconder alguém, guardar alguém, blindar alguém, proteger alguém, no momento que ele decide levantar em torno de alguém uma fortaleza e um esconderijo, ninguém será capaz de encontrar esse que Deus escolheu esconder. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus, aleluias, não permite que ninguém escape ao seu olhar, mas todos aqueles que Ele alberga à sombra das suas asas, todos aqueles que Ele oculta dentro da sua muralha, todos aqueles que Ele guarda dentro do seu refúgio, todos aqueles que Ele esconde dentro da sua arca, e quando Deus fecha a porta da arca, Deus diz: esses estão protegidos. Não há anjo, não há arcanjo, não há querubim, e não há serafim, não há Satanás, nem demônio capaz de entrar nessa arca, porque eu fechei, eu protegi, eu escondi, e ninguém vai achar. Ninguém vai achar, ninguém vai achar, ninguém vai achar. Aleluias, 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 aleluias. Deus guardou Noé e sua família, e ninguém foi capaz de achar. Deus guardou, aleluias, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Eliseu foi cercado pelo exército sírio, e a Bíblia diz que o exército sírio queria matar o Eliseu, mas a Bíblia diz que Deus cegou o exército sírio e protegeu o homem de Deus. O exército todo estava ali, os capitães estavam ali, os soldados estavam ali, cavalos e cavaleiros e carruagens estavam ali. Existia uma carta e uma determinação do rei, provavelmente Ben-Hadad: mata o Eliseu. Mas o Eliseu está ocultado em Deus, e Deus então cega os inimigos de Eliseu, para preservar e guardar esse profeta, e nos dizer o seguinte: quando eu resolvo trazer para debaixo das minhas asas, quando eu decido ocultar no meu pavilhão, quando eu tomo a decisão de esconder no meu tabernáculo, ninguém é capaz de achar, ninguém é capaz de encontrar. Deus ocultou Eliseu, Deus escondeu Eliseu,
Deus guardou Eliseu e os seus inimigos não o encontraram. Um dia um pastor contou uma experiência que eu nunca esqueci. Ele era o guardador de ofertas da igreja. E daí ele pegou a oferta e foi para a casa dele. E ali na região do 25, ali na Antônio João, estação Antônio João, entre Barueri e Santa Terezinha, ele tinha uma ponte para ele atravessar, e ele estava com o dinheiro da oferta, e ele viu dois homens lá na ponte, uma pinguela, uma ponte de madeira, e ele ouviu quando os homens disseram assim: ele vai passar aqui agora, é a hora de nós pegarmos ele. Ele estava com o dinheiro da oferta, dízimo dos irmãos, final de um culto de domingo, no começo do mês, principal rendimento da igreja, e ele então colocou aquela bolsa com mais força perto da sua Bíblia, baixou a sua cabeça, mirou lá na ponte, e ele disse: Senhor, me guarda, Senhor. E ele então passou, ele nem viu nada. Quando foi lá do outro lado, ele passou e ele só ouviu os homens dizendo: mas ele não estava ali, ele não passou até agora, ele sumiu, ele desapareceu. Aleluias, aleluias. Ninguém pode se esconder de Deus, mas aqueles a quem Deus resolve esconder, ninguém encontra, ninguém acha. Levante a sua mão esta noite, eu tenho uma mensagem de Deus para você. A mensagem de Deus que eu tenho para você é esta: Deus vai te esconder de uma forma que os seus adversários vão te procurar, mas não hão de encontrar, porque você estará protegido e guardado em Deus, guardado em Deus, guardado em Deus. Abacandaramai, xaramacandaramahai, abacandaramai, xaramahai. Aleluias, 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 aleluias. Oxalá Deus esta noite estenda sobre nós as suas asas e nos puxe para debaixo dessas asas. Ai, irmãos, eu quero dizer para vocês que se isso acontecer, nenhum dos nossos adversários, por mais astuciosos que sejam, por mais ardilosos que sejam, por mais habilidosos que sejam, nenhum dos nossos adversários conseguirá, aleluia, nos alcançar. Ninguém conseguirá nos alcançar. Deus escondeu a família, aleluia, de Noé. Deus escondeu, aleluia, o profeta Eliseu. Deus escondeu Israel quando Israel caminhava no deserto fugindo do exército de Faraó. A Bíblia diz que 3 milhões de hebreus fugiram, e no meio daqueles 3 milhões de hebreus tinham mulheres, crianças, idosos e pessoas que tinham algumas debilidades, e no meio daquele povo não havia condições de se caminhar muito rápido, de andar velozmente, e atrás vinham os cavalos e os cavaleiros e os carros de Faraó. Um ser humano é capaz de correr, a não ser que seja o Usain Bolt, que aí é 98 km por hora, excetuando o Usain Bolt, porque ele é quem é, um meta-humano, um X-Men, tira ele de fora, coloca o homem normal, nós aqui, eu não, porque eu não posso nem entrar nessa estatística, que é menos ainda, mas um ser humano comum, ele vai correr em média de 12 a 30 km por hora. Um bom cavalo corre de 60 a 90 km por hora. Ora, é óbvio que uma mulher
gestante vai andar muito menos rápido do que um cavalo. O cavalo de Faraó vinha correndo aqui, a mulher hebreia gestante vinha caminhando à frente. E a Bíblia diz, irmãos, está escrito, a palavra de Deus é verdade, que Deus fez subir entre o exército de Faraó e o povo de Israel. Deus fez subir uma coluna de areia, Deus fez subir uma névoa de areia, Deus fez subir uma sombra de areia, Deus fez subir uma espécie de tempestade de areia. Os soldados de Faraó correndo aqui a não sei quantos quilômetros por hora, a mulher hebreia grávida andando aqui, bem devagarzinho, no passo do gado, bem devagarzinho, mas ela não conseguia, ou o exército e os soldados não conseguiam alcançá-la. E é interessante que de vez em quando essa distância era diminuída, daí Deus fazia com que as rodas das carruagens se quebrassem, Deus fazia com que do deserto as pedras surgissem, Deus fazia com que o exército de Faraó fosse retardado, o exército de Faraó era atrapalhado, o exército de Faraó patinava, o exército de Faraó tinha a velocidade diminuída, mas o povo de Deus estava caminhando em segurança. Quando o último hebreu passou o Mar Vermelho, foi que o exército de Faraó chegou no começo do Mar Vermelho. E aí Deus falou: agora vocês entrem. Ora, sinceramente, se você for fazer lá uma análise da geografia, você vai ver que não dá tempo de um grande exército terminar de passar o mar sem que a primeira pessoa que entrou no mar tenha atravessado o mar. Se o mar fechasse, provavelmente seria fechado só sobre os últimos. Mas aconteceu o seguinte: eles estão tentando andar, eles estão no meio do mar, e Deus vai esticando o caminho. A faixa geográfica é curta, mas Deus vai ampliando aquela faixa, Deus vai ampliando, e eles vão caminhando, e eles vão correndo, coluna de água aqui, coluna de água aqui. O exército de Faraó finalmente entra todo o exército entra dentro do mar. O último homem pergunta: por que o primeiro não passou lá? Por que ele não já saiu do outro lado? Ele não saiu porque Israel está ocultado em Deus. Quando Deus oculta alguém, os seus inimigos não podem alcançá-lo. Levante a sua mão, por gentileza. Eu venho dar essa mensagem para você. Aleluia. Deus vai te guardar, Deus vai te ocultar e te esconder. E se você estiver escondido em Deus, ninguém será capaz de tocar em você. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.